Uma boa noite para todos. Estamos iniciando aqui mais uma vez um evento da nossa série Diálogos e hoje convidando aqui o nosso amigo e educador Raul Cabral. Já está aí na tela, você já pode ver nosso convidado de hoje. E também a Cláudia, educadora também lá do Musicarte, que está nos acompanhando sempre aqui nas nossas transmissões. Então, queremos então dar as boas-vindas ao Raul. Tudo bem, Raul? Como vai? Muito obrigado, Rony, Cláudia. Boa noite. Estamos aqui, direto de Pindamonhangaba, guardados em casa É isso e aí. muito felizes com a oportunidade de participar desses diálogos do Musicarte. Excelente, excelente. Conferindo aqui o som, o vídeo, tudo tranquilo, tudo bem, Cláudia? Boa noite. Boa noite, Rony. Boa noite, Raul. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Feliz em estarmos mais uma vez numa noite de diálogo. Seja bem-vindo, Raul. Obrigado. Muito bom. Então, hoje o nosso assunto é educação. Aliás, né, sempre a educação, né, e especificamente a inovação, né? E tudo nasceu de uma conversa assim quase sem intenção, né? Uma conversa super informal lá no Vale do Paraíba, que a gente ficou sabendo do seu trabalho, né? Da sua pesquisa, né? Então, Raul, para a gente começar, a gente queria que você comentasse com a gente, né? Sobre a sua atividade hoje de doutorado, sua linha de pesquisa e saber, né, que é uma pergunta que a gente faz para todos aqueles que se encantam com a educação como nós, como é que a educação aconteceu nessa sua trajetória? Bacana. Bom, então, hoje eu faço doutorado em educação na Unicamp, é a minha atividade de tempo integral, sou pesquisador com bolsa lá, mas não é a minha área de formação original. Eu sou formado em relações internacionais, mas a educação sempre fez parte da minha vida de uma forma indireta, pelo trabalho voluntário. Então, também sou voluntário numa instituição de Pindamonhangaba, chamada Casa Transitória, e aqui a gente já tinha atividades com crianças, eu fazia atividades musicais, então eu tinha esse pé na educação, mas não como uma profissão. E foi durante o período da graduação que eu comecei a me envolver em projetos com educação. Então eu cheguei a atuar junto com o Instituto Brincante e o Instituto Alana, aí de São Paulo, e atividades ligadas à educação, mas eu trabalhava numa empresa de consultoria, então eu não estava diretamente na parte pedagógica, na parte de fazer a educação, era mais, né, de um lado mais administrativo. No ano de 2013, foi publicada um edital para um concurso de ideias que unissem educação e tecnologia pela instituição Artemisia. E eu me inscrevi junto com algumas colegas, a gente começou a bolar algumas ideias e a gente pensou numa plataforma que professores pudessem compartilhar estratégias de ensino. Então, por exemplo, Rony, se você fosse, né, um professor de matemática e você tem uma aula sobre trigonometria que é super bacana, você criaria um vídeo, compartilharia e outros professores de matemática, quando fossem montar uma aula sobre aquele tema, encontrariam. Basicamente era essa a ideia. E foi indo, a plataforma venceu o prêmio. Veja que, assim, era um concurso de ideias, então era um plano, mas a gente recebeu esse prêmio e aí ficou o dilema. Será que eu implemento agora, fazer uma coisa dessa acontecer e ia pedir que eu saísse do meu trabalho, que eu me dedicasse integralmente a isso? E foi aí que eu acabei indo por uma terceira via, que não foi nem fazer essa plataforma, nem abandonar a ideia, mas foi eu não sei se essa plataforma, embora ela tenha ganhado um prêmio, o júri
não era de professores apenas. Tinham pessoas ligadas à educação, mas muito pessoas que não estavam na sala de aula. Como saber se uma ideia assim seria realmente útil para os professores? Eu preciso estudar primeiro, né? Porque eu não sei se, apesar de parecer uma boa ideia, seria, né, um fiasco. Então eu terminei a faculdade, fui fazer o mestrado em educação, saí do meu trabalho aí em São Paulo, mudei para Campinas e estou na educação desde então. Certo. E hoje você estuda inovação. Sim. No tema do doutorado, a ideia era pesquisar escolas públicas com projetos inovadores. Por quê? Primeiro, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o que seria inovação na educação, né? Sempre que esse termo aparece, a gente está em contraposição com a ideia de uma escola tradicional. Então, assim, eu sempre gosto de fazer algumas comparações para a gente entender que a escola, do jeito que a gente conhece, ela não existiu desde sempre. Se você perguntar para uma pessoa como que era viver há 15 anos atrás, quando não existia, por exemplo, o smartphone. Nós que vivíamos há 15 anos atrás sabíamos que existia vida, vivia-se. Mas hoje seria quase impossível pensar. Agora, com a escola é a mesma coisa. Se você voltar, aí é uma escala de tempo maior, mas 500 anos atrás não existia escola. Da forma como a gente conhece um prédio, né, com várias carteiras, os alunos chegam para ter aula. Então, a escola se constituiu dessa forma, mas não é a única forma possível de fazer escolas. Então, a gente vê alguns exemplos no Brasil, fora do Brasil, de instituições que quebraram com essa lógica da escola tradicional e isso nos traz inspirações. E aí, a questão é, muitas dessas escolas, né, são escolas privadas que fazem uma educação de muita qualidade, uma educação inspiradora, mas que ela é acessível só por uma parcela limitada e seleta de pessoas que podem pagar. A questão da minha pesquisa é, isso dá certo na escola pública? E precisa dar, porque é onde 80% dos alunos do Brasil estão matriculados. Então, se não for uma solução para todo mundo, não é uma coisa democrática, não é uma solução verdadeira. Então, a pesquisa é como escolas públicas brasileiras estão desenvolvendo projetos inovadores. Elas existem, são várias. No ano de 2015, o Ministério da Educação fez um mapeamento, identificou 178 instituições consideradas inovadoras no Brasil, entre públicas, privadas, entre escolas formais e organizações não formais. E daí eu mapeei, né, quais delas seriam mais interessantes e escolhi uma, que fica aí na cidade de São Paulo, para fazer a minha pesquisa. Então eu faço uma pesquisa de campo, é um estudo de caso de como essa escola construiu esse projeto. Raul, ouvindo você falar em inovação, e normalmente, quando nós falamos em inovação, primeiro pensamento é a tecnologia. Essa pesquisa sua gira em torno da tecnologia ou o que é essa inovação? Então, essa é uma questão muito importante, Cláudia, porque por que a ideia de inovação quase sempre atrai a ideia de tecnologia? Isso não é por acaso. A inovação ela tem se tornado um valor desejado, né? Quando a gente ouve algum produto ser anunciado como inovador, alguma empresa ser chamada de inovadora, isso tem um caráter, para o senso comum, que já é de algo positivo. E as empresas de tecnologia que produzem soluções para o mercado da educação, elas querem associar os produtos delas a esse conceito, né? Então a gente pensa numa escola inovadora, já imagina uma escola cheia de telas, de tablets, né, de sistemas digitais por toda parte, impressora 3D,
E o conceito de inovação com o qual a gente trabalha não é esse. É um conceito de inovação social. Por quê? A inovação, ela não é um fim em si mesma. Ainda mais quando a gente está falando em educação, a educação nunca é isenta de valores. Então, se eu inovo para mudar alguma coisa, para resolver um determinado problema, a questão que vem antes é: qual que é o problema que eu estou tentando resolver? O que eu estou identificando como algo que precisa ser mudado? Então, na minha visão de mundo, o que é prioritário para ser trabalhado na nossa sociedade é ter uma convivência melhor com a diversidade, fortalecer a democracia, ter uma sociedade mais equitativa, em que todas as pessoas possam ter plena oportunidade de se desenvolver. Então, são esses valores que vão nortear o que a gente vai chamar de inovação dentro de um contexto de ensino. Então, a partir dessa visão, inovação não é mais o que algumas pessoas no Vale do Silício, onde estão as empresas de tecnologia, criam e concebem e então enviam para nós, meros mortais, para que a gente incorpore nas nossas rotinas. Inovação social é tudo aquilo que as comunidades produzem para resolver os seus próprios problemas. E não necessariamente são tecnologias caras, são tecnologias que envolvem altos investimentos, né? A gente gosta de citar, por exemplo, as assembleias escolares, né? Que é um momento criado para o coletivo sentar e discutir quais são os problemas daquela classe ou daquela escola, pensar em soluções, né? E qual que é o custo para uma escola fazer uma assembleia escolar, né? Com seus alunos, uma assembleia de classe, por exemplo, né? É uma tecnologia humana que não envolve outros tipos de investimento. Pois é, e essa fala faz surgir muita coisa na cabeça, né? Porque a tecnologia, assim como as ciências exatas, né, sempre houve essa discussão dentro das universidades. A ciência exata, em princípio, não tem erro, né? Se é um, é um. Se é dois e pronto, né? Então a gente não tem muita disputa, não tem polarização, né, dentro da ciência exata, um que acha que o 2 é mais bonito que o 4, né? Mas nas ciências humanas isso vai existir, né? Sempre existiu e continua existindo muito, porque é um fenômeno humano e é natural que isso aconteça. Ainda mais hoje, né, que o mundo fervilha, né? Todos os lugares aí fervilhando, literalmente, por questões humanas, de pensamento, né? Mas me parece também, e aí para a gente também comentar, ver se isso faz sentido, né, que a tecnologia, embora tenha a sua super assertividade, ser super exata nas suas entregas, no uso da tecnologia, que é uma relação humana, que a gente vai ver o benefício ou o malefício disso, né? Então, a educação precisa lidar também, mesmo que a tecnologia esteja presente na escola, a educação ela vai lidar com os fatores humanos no uso dessa tecnologia. Sim. É muito importante a gente diferenciar o que é inovação do que é apenas uma modernização. Então, assim, eu gosto de deixar claro que eu faço essa fala enfática dizendo que a nossa visão de inovação não é hipertecnológica, não é porque eu seja contra a tecnologia. Pelo contrário, gosto muito de descobrir o que estão inventando por aí, de conhecer novas possibilidades. Acho que a tecnologia traz muita coisa de interessante, sim. Mas, quando eu digo que inovação não é a mera modernização, imagina o seguinte: se professores davam aula usando o giz e a lousa, e a partir de um momento a escola faz uma modernização, troca o giz e a lousa por um PowerPoint, né? Você teve uma modernização, mas você não teve uma inovação, porque a relação com o conhecimento continua a mesma.
a forma de você apresentar a interação dos alunos entre si, entre eles com o professor, entre eles com o saber, continua a mesma. Você mudou a forma como esse saber é mediatizado. Antes era por meio de uma lousa com giz, agora é por, né, uma lousa digital, vamos dizer. O mesmo se você antes tinha apostila de papel e de repente todo mundo tem tablet. Se você usa esse tablet exatamente da mesma forma como se usava uma apostila de papel, nesse tablet tem o PDF com o texto e os exercícios, e os alunos basicamente fazem as mesmas coisas, nada mudou. Se você chega numa escola e fala assim, a nossa escola vai fazer uma reforma, e aí você coloca paredes de vidro, enche de post-it para todo canto, puff, deixa igual o escritório do Google, ela vai ficar com uma cara de modernização, né, de novidade, mas se os corredores ainda são corredores que levam para salas de aula, que ainda são salas de aula, com as carteiras enfileiradas da mesma forma, e as mesmas relações, e a mesma grade horária, e a mesma estrutura curricular, modernizou-se, mas são mudanças cosméticas, elas não têm efeito na forma como se aprende, né? Então é nisso que a gente precisa estar prestando atenção. A tecnologia, ela é muito boa quando ela traz acréscimos, quando ela traz novas formas de produzir conhecimento e de compartilhar conhecimento, né? Então, se ela não está substituindo relações humanas, se ela não está simplesmente fazendo o papel que o analógico já fazia, né, o caderno, o lápis, daí então ela pode ser uma verdadeira aliada e não apenas uma distração. Interessante, Raul, que ouvindo você falar, dentro da situação que nós vivemos hoje, essa pandemia, nós estamos vendo o uso da tecnologia, com as aulas acontecendo online, mas as aulas não estão inovadoras, né? Tem um exemplo em casa e as aulas acontecem, só que ao invés da lousa, a professora coloca a aula dela lá no compartilha a tela e o que ela passava na lousa, ela escreve no Word. Então, acho que é a maior prova de que a tecnologia nem sempre é uma inovação. E quando eu te ouço também falar dessa questão de que a inovação não é o uso da tecnologia, você usou a questão das assembleias nas escolas, que a assembleia é algo antigo e você citou como algo que pode ser inovador. Né? E isso me dá a sensação de que, vendo por este lado, a inovação está mais próxima das escolas públicas, porque, infelizmente, a verba delas não é tão... Não vamos entrar nas questões políticas, mas não existe uma questão tecnológica, né? Então, pelo que você está falando, as escolas públicas são totalmente possíveis de ser inovadoras. Cláudia, eu acho importante, sim, marcar uma posição no sentido de que as escolas públicas têm necessidade de melhor financiamento e isso não pode ser subestimado, né? A gente não pode, em nenhum momento, esquecer a importância da remuneração adequada dos professores, das estruturas que dão condições do professor trabalhar e uma série de coisas. Porque quando a gente apresenta a ideia de inovação, eu não gosto que fique uma impressão assim, de que, olha a escola pública, existe solução para os seus problemas. É só você buscar na inovação, né? Se você ainda não buscou, presta atenção, você está perdendo tempo, porque a solução está lá, não precisa de dinheiro, só precisa de vontade. A pesquisa que a gente está fazendo é um estudo de caso de escolas públicas que hoje têm projetos reconhecidamente inovadores, mas a gente quer entender o percurso, o que foi que possibilitou chegar nesse lugar, nesse momento. E tem muitos fatores envolvidos que eu vou adorar poder compartilhar com vocês quando a pesquisa já estiver concluída, que por enquanto a gente compartilha são alguns insights preliminares, alguma coisa que a gente já foi percebendo do que a gente viu. E
as escolas podem, mas, né, a mensagem que você colocou é também o que a gente quer apresentar no sentido da possibilidade. Né? A gente quer afirmar a possibilidade de que escolas públicas podem ser, sim, inovadoras. Né? Quando a gente fala em mudança educacional, a gente pode pensar nessa mudança educacional em 3 níveis. Um é um nível macro, que significa quando você faz mudanças em todo um sistema de ensino. Normalmente isso vem por meio de reformas educacionais, por meio de leis, de políticas públicas e visam afetar um sistema como um todo. Do nível macro, a gente tem o nível micro, que é a ação individual do professor. Então tem muitas mudanças positivas, inovações que acontecem por sensibilidade da professora, do professor, que vê uma necessidade ali no seu grupo, cria uma atividade diferenciada, começa a explorar. E o que a gente está buscando olhar na nossa pesquisa é, entre o nível macro e o nível micro, um nível meso, intermediário, que é a escola como instituição, que tem um projeto pedagógico inovador. Para isso acontecer, o que é a condição fundamental? Que essa escola tenha espaços para formação e para construção desse projeto, para discussão, coletivos. Porque se o trabalho é individualizado, né, no sentido de as reuniões são mais para, né, passar os recados, mas no fim é cada professor pensando ali o seu trabalho com a sua turma, fica difícil criar um projeto que possa envolver a escola como um todo, né? Então, eu acho que essa é uma grande frustração de muitos que querem inovar na educação pública e se sentem, às vezes, isolados, né, frustrados, desmotivados, porque se sentem assim, puxa, mas eu estou tentando fazer uma coisa, parece que ninguém mais na escola tá fazendo, tá vindo junto comigo, né? Então é um trabalho que ele não tem como acontecer de uma... Não tem uma receita, não tem uma fórmula, não tem um passo a passo, mas existem caminhos. Muito bem. A gente vai querer aprofundar no estudo de casos, né, que você escolheu, e pegando um gancho, né, nessa fala aí da inspiração, né, é algo que a gente lida com isso. Dentro da ONG Musicarte, nós temos determinadas liberdades, né, que eventualmente, né, pode não ser encontrado em outras instituições, mas acredito que sempre pode haver um jeito, e inspirar através de experiências vai ser sempre muito interessante, né? Então a gente queria comentar sobre a escola, né, Nelson Mandela, que é uma EMEI, né, uma escola municipal de educação infantil, que teve foi forçada, né, num grande desafio educativo. E aí a gente queria que você comentasse com a gente, e também impressiona pela atualidade, né, da questão, que de uns dias para cá tomou conta de todo o planeta, e sem exagero nenhum, né? O assunto tomou conta de todo o planeta, e aconteceu ali, numa escola no bairro do Limão, e que a escola, que os educadores lidaram de uma maneira bastante admirável. Vamos ouvir então esse caso? Eu fico muito feliz de poder compartilhar a história dessa escola. É uma escola com a qual eu desenvolvi uma relação de afeto muito grande, com as pessoas que trabalham lá, com o projeto da escola. Da onde a gente achou essa escola, né? No meu caso, foi por meio daquele mapeamento do MEC que eu falei. Então, entre 2015 e 2016, a EMEI Guia Lopes, no bairro do Limão, foi reconhecida pelo MEC como uma das 178 escolas inovadoras do Brasil. E, assim, né? Antes da gente chegar
nessa parte do projeto pedagógico deles, eu acho que é legal contar um pouco da trajetória, porque afinal o estudo de caso é isso, né? A gente hoje vê como a escola é, o que, que ela faz, mas é bacana conhecer como isso tudo foi sendo construído. A ideia não chegou pronta para ninguém, né? Não foi um ato assim, aconteceu uma coisa, então o processo desencadeou, como que foi, né? Uma das estratégias que essa escola já vem adotando há vários anos, lembrando que é uma EMEI, uma escola municipal de educação infantil, atende crianças de 5 e 6 anos, uma das estratégias que eles adotam é trabalhar por meio da afetividade, da fantasia e da ludicidade. Então, eles criaram, quer dizer, não é que eles criaram, eles fazem, é uma estratégia que é muito interessante, chamada as figuras de afeto. A escola tinha uma horta e as crianças disseram que a horta precisava ter um espantalho. Então eles criaram um boneco, deram um nome para ele, o Tetelo, e o Tetelo ficou sendo o espantalho da horta. Ele não era simplesmente um item decorativo. As professoras começaram a criar narrativas, né, que envolviam a vida do Tetelo. As crianças falavam, puxa, o Tetelo está muito sozinho, ele precisa de uma companheira, aí criaram a Tetela. E eles já formaram uma família. Aí o Tetelo e a Tetela tiveram filhos, né, o Cauê e a Sofia. E assim a, a escola, né, aquilo que eu falei. O trabalho não era individualizado. Nas discussões e formações coletivas que a equipe fazia, eles pensavam também para onde que a narrativa do Tetelo e da Tetela poderia ir e que atividades eles poderiam fazer articulando isso. Então a escola tinha um enredo em comum. Todas as crianças da escola, são 7 turmas, não importava qual a turma elas fossem, conheciam os mesmos personagens, viviam as mesmas histórias, estavam fazendo, né, os mesmos projetos, seguindo a mesma linha. Aí então a escola entra a parte das relações étnico-raciais, que é o que a escola é mais conhecida. Não deveria ser uma coisa extraordinária, no sentido de incomum, no sentido de raro, porque estudar a cultura afro-brasileira é uma lei. É a Lei 10.639 de 2003. Ela modifica a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, e torna obrigatório no currículo o estudo da história e da cultura afro-brasileira. Então, em 2011, a equipe pedagógica se mobilizou e falou assim, o que a gente pode fazer assim de substantivo para trabalhar as relações étnico-raciais na nossa escola? Então eles bolaram uma nova narrativa. A família do Tetelo ia fazer uma viagem pelo continente africano. Então, eles estruturaram isso com as crianças assim. As crianças pensavam, faziam perguntas para as crianças, como que vão ser as nações daquele lugar, como que os povos vivem, quais vão ser os costumes, a música, a comida, e as crianças diziam o que elas imaginavam. História vai, história vem, contou-se para as crianças que a família do Tetelo estava passando por um povoado e chegou no dia de uma grande festa para um príncipe africano, o príncipe Azizi Abayomi. E que esse príncipe tinha sido convidado para visitar a escola e ele ia chegar lá. As crianças ficaram animadíssimas porque ia vir um príncipe. E as professoras, vamos desenhar? Como vocês imaginam que seja a chegada do príncipe? As crianças desenhavam, né, faziam as representações. Quando chegou o dia marcado, grande expectativa, todo mundo na porta da escola, ia chegar o visitante, e eis que entra Azizi Abayomi, um príncipe negro, que as crianças olharam com muito espanto. Porque nos desenhos que elas tinham feito, tinham príncipes loiros, de olho azul, aquele padrão Disney de príncipe, era o que estava no imaginário delas. Quando elas viram aquele príncipe, né, roupas estampadas, coloridas, pele negra, cabelo cacheado, elas olharam, estranharam, mas isso não é um príncipe. Foi a reação de algumas das crianças. E as professoras começaram a problematizar em cima. Por quê? Não, porque ele não parece com o príncipe do meu desenho.
E aí veio, né, toda uma discussão sobre por que a cor da pele das pessoas é diferente. Por que lá na África, muitas pessoas, né, as pessoas em geral, têm a pele escura. O que faz a cor da nossa pele? E aí começaram a estudar, com crianças de 5 e 6 anos, estudar assim, né, por meio de conversas, melanina, né, e entender por que, né, é assim. Então, naquele ano, a narrativa deixou de ser centrada nos personagens brancos, porque o Tetelo e a Tetela eram espantalhos de pele branca, e passou a ser centrada no Aziz e a Bayomi. Então, na escola, tem uma cozinha experimental. Eles passaram a fazer receitas inspiradas na culinária afro-brasileira. Na escola tem uma sala de leitura. Compraram vários livros com lendas africanas e passaram a contar para as crianças. Na ludoteca da escola, trouxeram vários jogos inspirados em jogos africanos e passaram a jogar com as crianças. A festa junina, naquele ano, não foi festa junina, foi uma festa afro-brasileira. Né? E a roupa, em vez de ser roupa de quadrilha, igual essa camisa xadrez aqui que eu estou usando, roupas inspiradas, concurso de penteados afro, danças afro-brasileiras e várias coisas assim. Porque é assim que você estuda a cultura, né, de um grupo, de uma etnia, de um povo, né, mais do que por meio de uma aula. É vivenciando, é conhecendo, assimilando essa diferença. Então, nesse ano de 2011, em que esse projeto estava, né, particularmente intenso, em novembro, certo dia, a escola amanheceu com uma pichação. Então, no muro, de fora a fora, estava escrito: "Vamos cuidar do futuro das nossas crianças brancas", e símbolos da suástica nazista. Quando a equipe da escola chegou e encontrou aquilo no muro, aquela agressão, claramente não tinha sido acidental, que algum racista passou, viu que aquela escola tinha um muro grande e resolveu escrever ali. Tinha uma clara ligação com o projeto que estava sendo desenvolvido. Então isso fez com que a escola percebesse: está dando resultado, porque está tocando numa ferida, está mexendo com alguma coisa, que a gente já está até vendo a reação chegar. Então foi aí que o projeto ganhou força mesmo. Foi aí que o príncipe Aziz Abayomi pediu a Sofia, filha branca do Tetelo e da Tetela, em casamento. E aí eles tiveram filhos, gêmeos, e o projeto da escola continuou, né? Em 2014, o projeto didático da escola foi estudar a vida do líder africano Nelson Mandela. Então as crianças estudaram a biografia do Mandela, ele entrou para a família, ele virou avô do Aziz Abayomi, virou o vovô Madiba, né? E em 2016, esse projeto estava tão forte que a escola se questionou. O nosso nome, o nome da escola, era Emei Guia Lopes. Quem é Guia Lopes? Quem é essa pessoa? Foram pesquisar e descobriram que era um brasileiro que participou da Guerra do Paraguai. Eles olharam e falaram: ok, uma figura histórica, tem a sua importância, mas não conversa com o projeto da nossa escola. Quem será que poderia ser o nosso nome? E aí fizeram uma pesquisa, Mandela estava com a popularidade em alta, fizeram um abaixo-assinado, mobilizaram milhares de pessoas, e em 2016 o nome da escola mudou formalmente para Emei Nelson Mandela. É incrível a história dessa escola, de emocionar realmente. Primeiro, porque, como você disse, né, às vezes, alguém sozinho, né, um professor sozinho se sente perdido. Mas quando é a escola, olha a força que se tem. O interessante, Raul, é que você traz a história da escola, Nelson Mandela, e o diferencial deles é o afeto, né? Assim, ela inicia com um diferencial de afetividade que não deveria ser uma inovação, né?
A afetividade, ela deveria existir na escola, independente do ano, da série, da idade das crianças. E aí, me surpreendeu a questão de você falar da pichação, né, do muro, que foi alguém da comunidade. Porém, penso que a escola conseguiu essa mudança também do nome e fortalecer esse projeto, porque também teve o auxílio e a ação da comunidade. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso? Cláudia, pelos relatos que eu tenho colhido sobre a história da escola, houve um período, né, antes desse projeto todo acontecer, outras eram as pessoas que faziam parte da equipe, que a família não entrava na escola, né? Era uma relação de deixa o filho na porta da escola, busca o filho na porta da escola, ao final. Um dos pontos centrais, dos pilares do projeto atual da EMEI Nelson Mandela, e isso atual já falando, né, de período aí de uns 15 anos, é essa participação ativa da comunidade. Ano passado, eu participei da festa deles de meio de ano, dessa festa afro-brasileira, e depois da mostra cultural no fim do ano, e as famílias participam de tudo, né? E é legal quando vai além daquilo de que é muito comum nas escolas a participação das famílias ser pontual, por exemplo, na festa junina vai ter a barraca das famílias. As famílias vão, se organizam, ou então juntam prendas, fazem ali, e ok, essa foi a participação. Muitas das pessoas que colocam os filhos na EMEI Nelson Mandela são fotógrafos, são educadores, são artistas, contam histórias, ou então é marceneiro, faz coisa de madeira. Você vai andando pelo espaço da escola, né? Você encontra né? Recentemente fizeram uma instalação no muro. Ah, isso aqui foi uma arquiteta que veio, que ela gosta muito da escola, ela chegou, propôs isso aqui e fez, né? Algumas reuniões de formação dos professores não são só. As reuniões lá não são só assim, vai vir um professor da USP, vai falar, vai vir, né, um especialista na área tal, vai dar uma palestra, um curso. Mas pode ser, por exemplo, uma mãe que. Eu não disse que no ano de 2011 eles fizeram na cozinha experimental várias coisas inspiradas na culinária afro-brasileira? Então, uma mãe que conhece essa culinária, porque toda a família dela, né, tem ascendência africana e ela conhece muitas receitas, pode vir um dia na escola e compartilhar aquele conhecimento. Eu dei o exemplo dos pais fotógrafos, porque ano passado fizeram um álbum que tinha fotografia de cada uma das crianças e fotografia das crianças brincando, colocaram tudo isso num site, ficou um trabalho lindo, que foi feito por pais, né, que são fotógrafos, que fazem aquilo. Então, se a gente se abre para a comunidade, a gente passa a conhecer o que existe naquela comunidade. E aí a gente descobre várias pessoas que podem trazer coisas, que podem agregar, que podem participar. E isso fortalece. Fortalece demais o trabalho. Eu estou aqui me perguntando, né? Admirado também, mas me perguntando e com um certo sentimento de frustração, porque a grande inovação é essa mesma? É o afeto? São as relações humanas? Essa é a inovação que a gente precisa? A inovação que a gente às vezes espera que vai vir, né, das máquinas ou das telas ou de alguma invenção nova, não é a que vai resolver os nossos problemas, porque quando a gente fala de inovação, e isso pode ser uma surpresa para você, Rony, mas assim é para muita gente. Toda vez que a gente vai falar sobre escolas inovadoras e apresenta o caso da EMEI Nelson Mandela, e muitas das coisas não parecem ser inovações no sentido que a gente espera, porque não são coisas inéditas, não são criações originais. Então, assembleias de escola existem há quanto tempo?
né? Afeto na educação, desde Pestalozzi, talvez, se fala, né? Quanto tempo a ideia de afeto na educação não é nova. A ideia de trazer a ludicidade para a educação infantil, isso é essencial. Mas aí que tá, né? Porque quando a gente fala em inovação, a gente está falando em mudar algo que pode ser melhor. E as soluções, muitas delas já foram inventadas em algum lugar. E a gente pode se inspirar em várias coisas, né? Porque inovação não é uma negação do que já existe, não é uma negação da tradição, não significa fazer uma ruptura com todo o passado e a partir de agora a gente rasga essa página e vamos fazer tudo novo, né? Inovação é esse processo de um constante repensar, né, das práticas. Eu lembro sempre da a Escola da Ponte, que é conhecida como um exemplo de escola inovadora. A gente conversou isso já numa outra reunião. Quando se pergunta para o professor José Pacheco, que foi o diretor e idealizador do projeto, como que eles criaram aqueles dispositivos, aquelas práticas, a resposta dele é: nada daquilo foi inventado a priori, mas foi por meio desse constante processo de refletir, de reunir a comunidade, conversar sobre os problemas que eles estavam enfrentando, pensar soluções e experimentar. Experimentar significa que nem sempre aquelas ideias vão continuar sendo aplicadas se depois, num próximo momento, a gente vir que, não deu certo. Então, a gente senta de novo, conversa, pensa uma outra possibilidade e segue criando. Isso faz também com que não exista um modelo de escola inovadora que vai vir para ficar aí em substituição a um modelo antigo. Não significa trocar um por outro. Mas a inovação, ela abre a possibilidade de, como dizia Rubem Alves, escolas de vários sabores. Você não vai ter uma única forma, um único modelo, porque cada escola vai, a partir das suas próprias necessidades, da sua realidade, da imagem cultural que tem ali, criar dispositivos, formas de educar, relações diferentes. Isso é bem legal, porque a gente vê a escola, de uma forma geral, né? A gente fala muito das escolas públicas que sofrem com isso, mas que elas carregam também todo um contexto social e que é levado para dentro da escola, né? Então, falha no aprendizado, falha na disciplina, falha no comportamento, nas relações de afeto, então violência, briga, tráfico de drogas, seja lá vários outros problemas. Então eles não são, eles não nascem na escola, não, eles são levados para lá, né? E aí o aprendizado, até pela falta de perspectiva, se torna uma coisa, né, uma coisa até indesejada, né? E a gente ouve muito de jovens, adolescentes e jovens, uma relação negativa com a escola, né? Isso é muito triste. E quando a gente vê experiências positivas, a gente vê não só a instituição se tornar algo atrativo, mas também as coisas que acontecem ali dentro. As pessoas se transformam em pessoas agradáveis, mesmo que sejam disciplinadores, né? E sejam pessoas que às vezes dão umas broncas, né? De vez em quando. Elas vão se tornar pessoas agradáveis e que as pessoas, os jovens, os estudantes querem estar perto. E também os conteúdos passam a ser, né, de uma hora para outra, passa a ser uma coisa interessante. Então, a inovação também a gente poderia imaginar que há um desejo, há algo natural de querer saber, de curiosidade, e de afeto, inclusive, que a inovação está fazendo com que tudo fique no lugar, porque a escola em que nada funciona, está tudo errado, né?
as relações estão erradas, a sociedade está errada, mas aí vem inovações tão simples quanto essas que tornam tudo melhor e abre caminhos, abre portas, né? Tá correto esse raciocínio nesse sentido? Olha, Rony, eu acho que nós fazemos parte do grupo dos sonhadores. Estou certo? Fazemos parte do grupo dos que acreditam. Então, assim, os problemas não são poucos. Não são poucos. E tem uma série de questões históricas que a gente não conseguiria abordar tudo aqui nessa conversa, mas assim, né, a educação pública, por que ela enfrenta tantos desafios, como, né, você lembrou, problemas de indisciplina, problemas de violência, de incivilidades e entre outros tantos? Porque é recente, do ponto de vista da história brasileira, que a educação seja um direito universal, que todas as crianças e jovens estejam na escola, né? E a escola pública é a que garante esse direito à educação, porque qualquer família pode ir lá e matricular o filho. Isso é recente, né? Porque, né, se a gente voltar não muito tempo atrás, né, 40, 50, 60 anos, você tinha uma fração muito pequena das pessoas na escola. E existia um grupo todo, né, excluído dessa educação. Quando você dá o passo de trazer todas as pessoas para a escola, sem nenhum filtro, né, porque assim, por exemplo, existem algumas escolas, mesmo sendo públicas, são consideradas escolas de excelência, mas aí se a gente for levar em consideração, ela tem, por exemplo, um processo de vestibulinho. Ela vai, faz uma prova, né, uma provinha ali para selecionar. Então, escolas de ensino médio técnico, por exemplo. É diferente, você já fez um filtro, você já fez uma seleção, você já segmentou ali qual grupo que você vai atender. Quando você faz uma escola pública para atender todo mundo, e todo mundo sem exceção, aí todas as contradições da sociedade ficam expostas. Né? Não tem como. Não tem como a gente esperar, né, que vai ser aquele ambiente, né, todo calmo e harmonioso, que é quando as crianças vêm de famílias que não passam nenhuma necessidade. Né? Então, é desafiador, mas nós fazemos parte do grupo das pessoas que acreditam que isso é possível e que estamos buscando algumas inspirações, alguns exemplos que possam nos apontar caminhos. Raul, a conversa, muita coisa começa, a cabeça parece que começa a fervilhar, né, de tanta informação e de tantas coisas. Você fala, nossa, não é tão difícil. Olhando a palavra inovação, eu vejo assim, né, ela termina, é o inovar e o ação, né? Então, para se ter inovação, é preciso ter ação. Eu estou fazendo um curso de neurociência e, por incrível que pareça, um exemplo que me veio na neurociência é o fato, tem um link aí com o que você falou referente à atenção das crianças, né, que muitas vezes os professores reclamam. E houve um exemplo de que a professora reclamando que os alunos não prestavam atenção e foi a pessoa verificar, a coordenadora, e a sala, aquele jeito que nós não precisamos citar idades, mas na época que nós éramos criança, as carteiras, né, uma atrás da outra, empoeiradinha, bonitinha, um jeito antigo. E aí a coordenadora, que vinha estudando, né, neurociência, ela só falou assim, o que você acha de colocar as carteiras em círculo? E essa atitude simples conseguiu já uma mudança na aula da professora. Uma ação, assim, insignificante do ponto de vista, né, mudar as carteiras, né,
Mas como que vale aí de uma percepção? Né? E aí, você acha que é preciso um estudo, uma qualificação para que o professor tenha esse olhar inovador? Ou é só afetividade mesmo? Olha, Cláudia, uma das maiores dificuldades que a gente tem para fazer diferente é que nós fomos formados em uma educação tradicional. E as pesquisas em educação apontam que a principal influência na forma de um professor trabalhar é os professores que ele teve, que ele ou que ela teve. Então, se a gente passa pela faculdade, no caso, né, dos professores, né, até o quinto ano, faculdade de pedagogia, ou dos professores especialistas, as licenciaturas, a gente aprende o conteúdo teórico, tanto teórico da disciplina que a gente vai lecionar, quanto o teórico da educação, mas a gente não tem uma vivência prática de... Não digo nem vivência de sala de aula, porque quando a gente fala em vivência de sala de aula, já implica a sala de aula, né? Enfim. Mas especialmente uma vivência de práticas diferenciadas de educação. Quando você chegar, né, professor de primeira viagem, te botam numa sala, num sexto ano B, fala, vai. Você chega lá terça-feira, 7 horas da manhã, olha 40 crianças, no caso, adolescentes olhando para você, o que você vai fazer? Você vai buscar no teu repertório de experiências que referência você tem de aula, de professor, e aí você vai pegar de onde você estiver. Né? Então, isso é muito... É uma sina, muitas vezes, que a gente sabe muito. Né? Eu, estando lá na Faculdade de Educação da Unicamp, tenho contato com muitas pedagogas em formação e formadas, recém-formadas, dizendo assim, aí você aprende um monte de coisa na faculdade de pedagogia e quando você está na sala de aula você se vê sendo a professora mais tradicional do mundo. Você se pega tendo umas atitudes que você fala, meu Deus, não acredito que eu estou fazendo isso. Né? Tudo que eu sempre critiquei, olha eu agora fazendo. Né? Então, é preciso ter uma reflexão constante sobre as nossas práticas para que a gente possa fazer uma mudança. Né? Eu não acho que simplesmente um curso, né, sei lá, seja um professor inovador, coisa assim, seria a solução, mas já ajudaria bastante. O que é importante, né, eu acho que é a gente continuar conversando sobre isso, né, no sentido de fazer com que experiências que já foram bem-sucedidas, né, tenham visibilidade, que as pessoas conheçam, que as pessoas se interessem por ir visitar uma escola, sabe? Quando eu mandei um e-mail para Nelson Mandela, disse que eu era um pesquisador, que eu queria conhecer a escola, fui extremamente bem recebido, me mostraram a escola, conversaram comigo. As escolas que têm práticas inovadoras, quase todas que eu já conheci, são extremamente abertas, adoram receber pessoas, às vezes, inclusive, elas têm horário, têm agenda, você marca, você pega um horário lá para ir fazer, vai de grupo, porque elas querem mostrar o que elas estão realizando. E isso, inclusive, é uma coisa que ajuda esse projeto inovador a sobreviver no tempo, que ele tenha visibilidade. Porque os empecilhos que um projeto desse encontra são vários. Né? No caso das escolas privadas, dificuldade de financiamento, né? Problemas de captação de recursos. No caso das escolas públicas, muitas vezes sofrem embaraços junto à Secretaria de Educação, porque elas fogem um pouco da norma, daquela regra, daquele padrão, e sofrem cobranças de todo tipo. Então, para as escolas ter visibilidade é muito importante, porque fortalece o projeto pedagógico, e essas escolas acabam se tornando também centros de formação. A gente tem a ideia, né, de que a gente vai buscar formação na universidade, ou, né, em cursos, e as escolas, e eu acredito nisso profundamente,
são lugares de produção de conhecimento. Muitas vezes, um professor, uma professora não se dá conta disso, mas eles produzem conhecimento. Quando você pensa uma atividade, elabora, aplica essa atividade, avalia os resultados dela, pensa outra com algumas mudanças, com algumas melhorias para fazer em seguida, você está produzindo conhecimento. E é muito legal que as escolas passem a receber visitantes, passem a receber outros professores, para compartilhar essas práticas, essas experiências. Ou seja, a troca é extremamente importante também, que fortalece, inclusive, o trabalho uns dos outros, né? E receita de bolo nós sabemos que não existe, mas é sempre bom ver um caso bem sucedido, principalmente na educação. Agora, eu confesso que algumas coisas me surpreenderam, né, em falar em inovação, a questão de poder ser inovador com ações tão simples. Nessa sua pesquisa, teve algo que te surpreendeu? Eu sou surpreendido o tempo todo com essas escolas que eu tenho estudado, né? Uma é a EMEI Nelson Mandela, que a gente já contou a história. Outra é a EMEF, então de ensino fundamental. Helena Futava, na cidade de Hortolândia, que é uma escola que a vice-diretora, que é uma grande amiga nossa, faz parte do nosso grupo de pesquisa, abriu as portas e convidou para assim, e se a gente começasse um projeto de inovação aqui na escola? E o que a gente achou muito interessante, porque a gente tem, né, olha só que bacana que fica isso para pesquisa. A gente faz um estudo de caso da Nelson Mandela, que já tem um projeto inovador consolidado, e de uma escola que quer, a partir daquele momento, daquele instante, começar um projeto que venha se tornar inovador. Então a gente pode ver o ponto de chegada e o ponto de partida desse percurso, como que seria. Então topamos a ideia e começamos um segundo braço da pesquisa lá. E é muito interessante que quando a gente chega na escola, a primeira coisa para todo projeto isso me chamou muita atenção sem relações você não faz nada. Então não tem como chegar na escola, né? E isso a gente fazia muita questão de não ser o pesquisador da universidade que chega com um monte de ideias e fala para as professoras que estão lá já há muitos anos, conhecem o seu trabalho como ninguém, dizendo assim, olha, é aqui isso que tem que fazer, vai por aqui, vai. Não pode ser assim, né? O diálogo é trabalhoso e é longo, no sentido assim, quem gosta de soluções rápidas, de eficiência, de papum, não serve para trabalhar inovação nessa perspectiva, porque não tem como a pessoa ir na escola da Ponte, por exemplo, ou ir no Amorim Lima e falar assim, nossa, é uma escola inovadora, eles não têm salas de aula, é um grande salão. Aí a pessoa chega na escola dela, a primeira coisa que ela quer fazer é derrubar as paredes, porque ela acha que o segredo do sucesso é não ter sala de aula. Escolas inovadoras têm salões. Vamos derrubar a parede e a gente vai ser uma escola inovadora. Não é. Não é por aí que a gente começa. Porque as soluções que foram criadas naquelas escolas são resultantes de um processo de reflexão de o que é esse espaço, como que é o grupo que está aqui, quais são as necessidades desse grupo. Então, se a gente quer copiar o resultado pronto, fracassa o processo de inovação. A gente deveria, se é para copiar, se é para se inspirar em algo, se inspirar no processo. Qual é o processo que leva a escolas inovadoras? É esse processo que precisa ter relações, né? Você precisa ter um grupo coeso, não digo unidade de visão, porque sempre há, e é muito positivo que haja uma diversidade, mas que haja princípios em comum de qual educação a gente acredita. E ainda mais quando a gente fala em escola pública, são pessoas que entraram lá via concurso. Elas estão lá porque conquistaram aquele cargo, então você não
Não é que nem numa empresa que você chega e fala, esse funcionário não segue a filosofia da empresa, a gente manda ele embora e chama outro. É aquele grupo, são as pessoas que estão ali. Então, a relação tem que ser muito bem cuidada, tem que ser construída, tem que ser cultivada. Porque a partir do momento que você tem uma relação, que você tem a possibilidade do diálogo, aí você tem a possibilidade de começar a discutir problemas. Discutir problemas é uma coisa que demanda banda larga em termos de relação, né? Se a relação tiver por um fio, não se discute problemas sem saírem muitas faíscas e o ambiente ficar tóxico. Então precisa ser construída. Então nessa escola de Hortolândia teve um começo de relação. Os primeiros 2 meses, vamos dizer assim, de reuniões, era conhecer o trabalho que a escola já estava fazendo, era se apresentar, sem pretensões. A gente tem que chegar primeiro, né? Conhecer as pessoas. E foi ali, na conversa, apresentando algumas ideias, algumas práticas de escolas, eu apresentei um vídeo que mostrava as assembleias escolares. E o grupo se identificou muito com essa proposta. E logo já começou a falar: nossa, vamos fazer isso aqui. Como que a gente faz? Como que a gente cria uma assembleia aqui na nossa escola? Aí eu percebi, opa, isso despertou o interesse. Então acho que por esse caminho rola uma inovação, né? Criar coisas novas. E aí o grupo foi construindo. A partir do momento que nós pesquisadores sentimos que o grupo estava se empoderando da ideia para construir, é a hora que a gente tem que ir saindo de cena. Porque quem tem que ser autor, quem tem que ser protagonista da proposta é o grupo. Pesquisadores passam, gestores públicos passam, consultorias de fora que vêm passam. Né? Quem resta é o grupo que está naquele lugar. Se o grupo não tiver autoria, não olhar para aquilo e falar, isso aqui tem a nossa cara, isso aqui foi a gente que fez. Né? Se aquilo não tem história, coisa que não tem história não para em pé. Então é um processo longo, pede muito diálogo, muita paciência, construção para que sobreviva no tempo. Olha, eu tô com a cabeça sentindo exatamente o que a Cláudia tá sentindo, assim, a cabeça fervilhando, assim, várias, várias ideias, uma misturando com a outra, e a nossa, e a nossa 1 hora passou, assim, de maneira muito rápida, né? Beleza. E a gente tem alguns princípios que a gente conversa, não que a gente execute com muita precisão no Musicarte. Primeiro porque a gente não está lá os 5 dias da semana, né? A gente não está o tempo inteiro lá, infelizmente, pelo menos não por enquanto. Mas de qualquer forma são diretrizes para nós, né? Então, por exemplo, que a gente sempre destacou isso, né? Que as relações, que a educação era um processo humano, né? E a gente olhava assim em volta, pelo menos naquela época, não tinha nenhum recurso tecnológico, não tinha nenhum. Tinha a eletricidade, era a maior conquista tecnológica nossa era a eletricidade. O resto era tudo contato humano. E a educação se processava dessa forma. E lembrando, né, da Escola da Ponte, e também observando aqui alguns comentários muito importantes que fizeram aqui na nossa transmissão, que a gente tem um processo educativo que ele tem que ser respondido pelo educando, né? Então, a criança, o jovem, o adulto, seja que idade que for, tem que responder a isso. Então, nesse sentido, você não força a educação. Tanto que tem que lembrar do que significa o termo educação, né? Que é tirar de dentro da pessoa, né? Fazer com que surja de dentro da pessoa aquela modificação, né? aquele esforço, aquele conhecimento, e não de fora, né? Não forçado, não imposto, né? Por um educador, porque daí ele não está sendo educador, né? Ele está sendo alguma outra coisa. Então, misturando tudo isso, né? E também por uma frase que pode ser mal utilizada, mas que no nosso caso ela é perfeita, né? Que
o processo é mais importante, então é no caminho que a gente aprende. Então a educação ela vai se fazendo ao longo do caminho e as conquistas ao longo do caminho. Então a gente queria que você comentasse aí nesses minutos finais qual é a sua inspiração para continuar nesse caminho, Cláudia também, a sua inspiração para estar nesse caminho e que nos impede de desistir. Eu concordo plenamente com essa ideia de que é no caminho. O caminho que a gente aprende a caminhar, é caminhando que a gente faz o caminho e as respostas não estão prontas. O que me inspira a continuar nesse trajeto é que eu simplesmente não vejo solução fora disso, né? Não me motiva pensar que a gente vai criar todo um esforço, toda uma mobilização na educação simplesmente para bater meta de índice, sabe? Você me entende? Então, assim, nas avaliações que são feitas na escola, você tem índices que existem para você tentar medir em larga escala a quantas anda a performance da educação, mas simplesmente subir índice, embora abstraindo o índice, habilidades de escrita, de leitura, de matemática, de ciências são importantes, né? Então, primeira coisa é que a gente não pode colocar num plano de oposição desenvolver qualidades, valores humanos versus o conteúdo. Não existe essa dicotomia. O conteúdo ele é importantíssimo, ele é um direito do estudante ter o conteúdo, ter qualidade, porque é por meio dos conhecimentos que ele vai ter oportunidade de atuar na sociedade, de conseguir fazer suas conquistas, o seu desenvolvimento, mas não dá para perder de vista essa visão humana sobre a educação. Então, ver escolas que colocam isso como um valor, como um pilar, me inspiram. E ainda mais ver isso acontecendo. Porque se você perguntar em qualquer escola, vocês acham que trabalhar o afeto é importante? Vocês acham que é importante trabalhar a convivência, trabalhar as relações? Todos vão dizer que sim. Se você pegar o PPP, Projeto Político Pedagógico, de qualquer escola, você vai encontrar lá referências, citações, você vai encontrar valores sendo declarados, né? Todo PPP é inspirador quando a gente lê. Mas quando a gente entra na escola, a gente vê as práticas, a gente vê se aquele PPP está vivo no dia a dia da escola. E, assim, todo mundo que é professora, que é professor, sabe o tamanho do desafio que a começar a gente cumprir com um essencial ali do dia a dia da profissão. Então, que essa fala não soe como uma cobrança, né? Que as professoras, os professores não se sintam cobrados assim, Deus, não estou sendo inovador o suficiente, então meu trabalho não é bom, de forma alguma. O seu trabalho é essencial, é indispensável. Quando a gente aponta outros lugares para olhar e fala em inovação da educação, a gente está falando de possibilidades de ir além, né? Então, quando a gente chega numa escola que já conseguiu maturar esse processo, porque eu acredito que todas, de uma forma ou de outra, estão nesse processo. Muitas vezes não tem esse nome. As escolas não dizem, estamos num processo de inovação. Ou os professores não se veem como inovadores porque eles ainda acham que inovação é uma grande novidade, a introdução de uma tecnologia diferente e não veem nas suas pequenas práticas a inovação acontecendo. A inovação está acontecendo em algum grau em todas as escolas, eu acredito nisso. Mas ver escolas que já conseguiram maturar esse processo é inspirador. Então, ver
por exemplo, numa EMEI Nelson Mandela, a convivência das crianças, o respeito à diversidade, ser colocado num primeiro plano é algo que me inspira. Né? Só para finalizar, contando um caso lá da Nelson Mandela, um dos alunos gostava muito de usar roupas coloridas. E ele usava roupas extremamente coloridas, extremamente alegres. E um dia ele foi com uma roupa rosa. E começou a ser zoado, né, por causa da roupa rosa. Então, se alguém tem dúvidas de assim, mas por que uma escola vai fazer um projeto sobre racismo ou um projeto sobre gênero? Será que uma criança de 5 anos é capaz de discriminar? Sim, né? A gente viu no Fantástico ontem, né, a reportagem sobre uma garota negra e tudo que ela passava. Sobretudo quando as crianças estão nos momentos chamados livres, nas atividades não dirigidas, o olhar atento vai perceber ali na sutileza onde uma criança está sendo discriminada por causa da cor da pele, por ser menino ou menina, ou por alguma característica física, ou por alguma coisa qualquer. Então esse menino estava sendo ali alvo de zombação por causa da roupa rosa. E o que a escola fez? Logo que percebeu que isso estava acontecendo, me ligaram. Por que eles me ligaram? Porque todo mundo na escola, né, tem um funcionário homem e o resto, todas as professoras, todas as funcionárias são todas mulheres. E eles precisavam de um homem para a tarefa. E aí eu sou um pesquisador muito chegado, eles podem pedir o que quiser que eu faça. Falaram assim, Raul, nós gostaríamos que você, que é um homem e que as crianças conhecem, porque eu participo de várias atividades lá da escola, canto com eles, entro nas histórias, então as crianças te conhecem. Precisávamos que um homem, figura de referência, mostrasse para as crianças que você pode usar roupas de outra cor. Eu fui na C&A, achei a camiseta mais rosa que tinha naquela loja, um rosa berrante, fluorescente, botei a camisa e fui num dia em que eu ia tocar violão lá para todas as crianças. Né? Então, é um tipo de iniciativa que me dá muito gosto de fazer, de participar, né? Marcar uma posição pelo respeito à diversidade, pelo respeito a todas as pessoas do jeito que elas são, e que ver que faz parte do dia a dia da escola fazer isso. Né? Para mim, na minha vida, foi muito marcante. Na vida da EMEI Nelson Mandela, foi mais um dia. Porque todos os dias, a mente deles está atenta a isso e eles estão fazendo esse tipo de iniciativa, de projeto com as crianças. A sensação que eu tenho é que quando as ações começam a acontecer, a escola vira um terreno fértil. Porque aí as pessoas começam a se sentir à vontade de, ou encorajados em dar aquela ideia, em, olha, de repente isso seja legal. E aí as coisas vão acontecendo com mais facilidade. Respondendo à pergunta do Rony, o que me inspira a continuar no caminho, o ser humano. O ser humano me inspira porque é por causa do ser humano que nós estamos aqui, para fazer um mundo melhor, um futuro melhor, para ver sorrisos, para ver sorrisos enquanto as crianças aprendem o conteúdo, para ver as crianças sorrirem e não vê-los nervosos e ansiosos porque não aprenderam aquilo. Eu tenho a felicidade de trabalhar numa escola inovadora, que tem essa preocupação com o ser humano, que tem esse afeto e que tem pessoas comprometidas com essa causa. Tenho a felicidade de estar no Musicarte e
estou no caminho e em processo de aprendizado, e é sempre bom quando a gente pode contar num diálogo com uma pessoa que está traçando aí o mesmo caminho. Obrigada, Raul, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a todos que estão conosco aqui nos assistindo. Fica o convite, então, para mais uma conversa, quem sabe, né, Raul? Porque tem história para contar, né? Agradeço muito, Cláudia, Rony, pelo convite, pela oportunidade da conversa e estou à disposição para a gente bater outros papos. Excelente. Rony? Queria aproveitar para divulgar para todos que estão aqui junto com a gente que toda terça-feira às 7 horas a gente está com um grupo de estudo, é pela internet, porque é assim que tem que ser agora, né? E estamos estudando temas relacionados à educação. É um grupo informal, aberto, todo mundo participa, todo mundo vai poder falar. Então toda terça-feira está acontecendo e é realmente estimulante quando a gente entra pelos caminhos da educação que realmente vai nos inspirando, porque também nós somos sempre aprendizes de tudo que a gente faz. E isso é incrível. Se funciona com a gente e a gente sente aquele bem-estar de ter conseguido, a gente também quer que essa sensação seja compartilhada, né? Então a gente queria agradecer muito ao Raul, nosso amigo já de tanto tempo, né? E a gente descobrindo o que a gente consegue fazer, né, de tão incrível. Queria que você falasse do seu projeto musical, Raul, o seu CD, para o pessoal também poder ouvir. Vamos falar sim. Depois eu te mando o link, você pode compartilhar lá com o pessoal. É um projeto chamado Manhã de Domingo, que eu componho músicas pensando naquilo que a infância tem de melhor. A gente às vezes pensa em música infantil, pensa naquela música que assim você bota para a criança escutar e deixa ali o celular, né, com a criança. Ó, ouve aqui. Mas e se a gente pudesse fazer uma música para a criança ouvir junto com a família? Então uma música que não é infantilizada no sentido de é só para criança, é claramente direcionada para o público infantil, mas é algo que a família pode curtir junta. É meio que essa a ideia que nos inspira. Então a gente já gravou algumas músicas, elas estão no YouTube, estão no Spotify, a gente tem uma página lá que quem cadastrar o e-mail consegue baixar os MP3, as cifras. Então assim, é tudo aberto, não é um projeto profissional, é um projeto que eu faço porque eu gosto muito de música e quero compartilhar isso com outras pessoas. Excelente. E também é nos domingos de manhã que nós estamos lá com as nossas crianças, Olha, lá no Musicarte. Por que legal. enquanto nós estamos sem as atividades educativas, mas em breve a gente volta para continuar com essa tarefa que nós abraçamos, que é a educação. Queria agradecer então a vocês, Cláudia, obrigado mais uma vez, parceira, né? Raul, obrigado, a gente se vê em breve, né? Pelos caminhos aí da vida. E agradecer a Vemos. todos aqui que estão nos assistindo, né? Vários comentários. E para os educadores e educadoras aqui presentes, o nosso muito obrigado também, porque cada educador que leva a sua tarefa adiante é uma inspiração para aquele que eventualmente pode estar envolvido assim com aquele desânimo que às vezes vem, é normal, mas é justamente o exemplo, essa interação super saudável que vai fazer com que a gente se sinta cada vez melhor e saiba que não está sozinho nessa grande tarefa que é a educação. Nosso muito obrigado a todos. Então, daqui a 2 semanas a gente está aqui de novo com mais um tema e mais uma pessoa, assim como o Raul, que veio enriquecer a nossa noite. Obrigado para todo mundo.
Obrigado.